Meus amigos, o Alan está de saída do Palmeiras, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Alan ainda não está fechado com o Manchester City, mas a possibilidade disso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, é gigantesca. E neste vídeo eu vou brincar de covil do Scout. Vocês lembram do covil do Scout, quando eu sugeria jogadores para o Palmeiras contratar? Rick, mas o Palmeiras não vai contratar ninguém. Eu também acho que o Palmeiras não vai repor a saída do Alan com um jogador estilo Luiz Henrique, que é muito caro. Muita gente que tá esperando, vai entrar 40 milhões do Alan, o Palmeiras já pode pegar esse dinheiro e contratar o Luiz Henrique. Não vai ser bem assim, ainda mais porque a gente sabe que o Palmeiras tá em déficit e que no final do ano ele teria que vender jogadores de qualquer forma. Então, se essa venda vier agora por uma oportunidade que vai surgir agora, no início da janela europeia, o Palmeiras vai acabar vendendo o Alan e não vai repor com uma contratação de peso. Isso não é a minha opinião, não é o que eu quero. É informação, cara. Infelizmente, pro torcedor, muito provavelmente a gente vai perder o Alan e não vai ter uma reposição à altura. Mas existe um mundo onde o Palmeiras reponha a saída do Alan com algum jogador mais periférico ali, de um valorzinho menor, uma oportunidade de mercado. E nesse vídeo eu vou citar 10 jogadores para o Palmeiras ficar de olho. Se o Palmeiras quiser olhar, traz aqui, ó, a galera de Scout, assiste o vídeo do Rickzeira aqui que eu vou sugerir 10 jogadores que o Palmeiras poderia contratar para repor o Alan nessa possível, provável e dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, certa saída do Alan para o Manchester City. Vamos lá para os nomes. Leozinho, o príncipe do futsal, jogador canhoto de 27 anos, valor de mercado baixo de 750 mil euros, jogador da ponta esquerda e que jogava futsal há pouco tempo atrás, migrou para o campo, é um grande talento do futsal, tá? Para quem acompanha o futsal, um dos grandes jogadores, foi, se eu não me engano, o melhor jovem do mundo, alguma parada assim, eu não lembro o nome do prêmio, né? O melhor jogador jovem do mundo, não sei em que ano aí. Mas chegou no campo, obviamente teve uma certa dificuldade nessa migração para o campo, ainda mais pelas dificuldades de você mudar de um esporte como é o futsal para o futebol de campo. E passou pelo Ituano e tal, chegou no Atlético Paranaense, reserva do Atlético Paranaense, mas nos últimos tempos começou a ganhar força, tá? Começou a participar melhor dos jogos. Ele é muito habilidoso, cara, e é um jogador que eu acho que dá para desenvolver. Eu até falei que no início do ano eu buscaria ele para ser o reserva do Alan, para desenvolver ele no Palmeiras, para ser o substituto do Alan quando o Alan saísse. Eu acho que hoje o Leozinho ainda tá cru para ser esse substituto, para chegar, pisar no Palmeiras e virar o titular no lugar do Alan. Eu ainda acho que ele tá cru. Eu acho que essa transição deveria ter sido feita antes, deveria ter sido buscado antes para que ele fosse desenvolvido para se tornar esse jogador quando o Alan saísse. Mas ainda é um nome que eu gosto e eu acho que tem todas as condições de jogar muita bola, pô. Acho que se ele chega hoje no Palmeiras, ele seria reserva, né? O Palmeiras ia com Felipe Anderson, sei lá com quem ali, mas ele poderia entrar no jogo para Botafogo, né? Um jogador muito habilidoso, um jogador de muita qualidade mesmo. E que pra ser esse cara que, olha isso, cara, que cai na ponta ali para jogar no 1x1, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, ele é muito habilidoso. Ele tem a mudança de direção, é muito difícil marcar ele. Eu peguei aqui os melhores momentos de um jogo contra o São Paulo, mas se a gente pegar o pós-Copa do Leozinho, que ainda talvez tá virando titular agora do Atlético Paranaense, mas era um reserva até então, entrava só pra fazer essa fumacinha. O pós-Copa do Leozinho tá muito bom, ele evoluiu bastante e eu gosto, cara, eu gosto, vem fazendo gols nos últimos jogos e tá aí uma sugestão que eu já tinha falado antes, então eu vou manter essa sugestão aí, embora eu não acho que seja o nome ideal para substituir o Alan como titular, mas pensando em elenco e em projeção em futuro, eu gostaria sim do Leozinho com a camisa do Palmeiras. Inigo Vicente, meia destro de 28 anos, ele costuma jogar mais pelo lado esquerdo de campo e esse entra naquela situação de um jogador que pode até jogar na do Arias pro Arias ser deslocado para a direita. Ele tem o seu maior valor de mercado, tá, no atual momento, de 7 milhões de euros, muito pela ascensão do Racing Santander, tá? Ele jogou no Racing Santander algumas temporadas na segunda divisão de La Liga, né? La Liga B ou La Liga 2, agora não me recordo. E aí, se vocês querem um cara, já quiseram no Palmeiras um cara estilinho Almada, esse cara é Inigo Vicente, um meia muito técnico, muito habilidoso, mas ele é muito mais um meia construtor pelo lado de campo, mais um camisa 10 que joga pelos lados, né? Igual é o Almada, né? Muita gente acha que o Almada é um 10
fixo que joga por dentro, o Almada joga pelas pontas, ele é considerado ponta, e o Iñigo Vicente também é esse cara, é um ponta construtor, tá? Para não dizer que é aquele meia 10 central, ele é um 10 que joga pelos lados, né? Batedor de falta, tem um bom passe, tem muitas assistências, né? Jogador construtor, tá? Ó, boa visão de jogo. É um projetinho de Almada, tá? Um projetinho de Almada, é um Almada... muita gente vai falar Almada da Shopee. Não é, pô, ele não é tão famoso quanto o Almada, mas é muito bom jogador também, ó, habilidoso. Geralmente não é o cara do 1x1 que vai driblar 1, 2, 3, mas tem um bom drible também. Mas eu acho que ele se destaca muito mais pela construção, pelo passe, pela inteligência. E muitas vezes é o que eu espero também de um jogador do Palmeiras, tá? Um jogador inteligente, um jogador que vai criar situações de gol. E que muitas vezes vai ser o armador jogando pelos lados, né? Hoje o futebol ele tá tão concentrado pelo lado de campo que eu acho que olha, pifada dele, cara. Muito bom jogador, tá? Lucas Ronier, jogador de 21 anos, canhoto, do Coritiba. Um valor de mercado bem acessível, mas, cara, esse aqui ele tem um problema... que ele tá lesionado, ele teve uma lesão de LCA. Eu não deveria nem colocar ele nessa lista porque ele não poderia jogar essa temporada, ele não tem condições de jogar essa temporada. E é uma incógnita por não estar... por ter uma lesão assim como uma lesão de LCA, né? Ainda mais depois do que a Leila falou, que o Palmeiras não é departamento médico, seria mais outra piada se o Palmeiras contratasse um jogador com lesão de LCA. Mas eu coloco ele ainda assim na lista porque... estamos falando de um dos grandes talentos do futebol brasileiro, de um grande prodígio do futebol brasileiro, que eu sei que é monitorado pelo Palmeiras há muito tempo e que é ainda assim uma oportunidade. E não adianta deixar esse bonde passar, né? Eu sei que não tem um bonde, né? Porque não tem uma situação de contratação, mas... eu ainda apoiaria a contratação dele pensando em futuro. Claro, a gente tá fazendo um vídeo sobre substitutos pro Alan, e muito vai se pensar, pô, substitutos para essa temporada. No caso do Ronier, não seria um substituto para essa temporada, seria um substituto pensando a longo prazo, né? A gente iria de Felipe Anderson e Arias, ou Maurício e Arias e Felipe Anderson de outro lado, ou Sousa, enfim, a gente ia com o que tem no elenco, e o Ronier seria para uma temporada futura. Eu sei que o torcedor é imediatista e vai olhar e vai falar, não, jamais, não quero um jogador pensando no futuro. Mas esse é o tipo de decisão que lá na frente a gente poderia comemorar, porque pra mim, esse moleque é ciclo de seleção brasileira, tá? Lucas Ronier joga muito futebol, e talvez, por essa situação da lesão de LCA, seria uma oportunidade do Palmeiras tentar, entre aspas, pechinchar um valor que já não é muito alto por ele, mas ele é um jogador que tinha muita procura de fora, né? Então seria muito difícil contratar ele porque tinham clubes de fora monitorando ele. Nessa situação atual, talvez desapareça um pouco o interesse de clubes de fora e seria o momento ideal para o Palmeiras contratar o Lucas Ronier. Eu particularmente sou muito fã desse moleque, tá? E eu gostaria muito de ver ele vestindo a camisa do Palmeiras. Martim Ojeda, meia canhoto, que joga muitas vezes pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pelo lado direito, é aquele ponta construtor, jogador argentino e de um valor de mercado acessível, né? Jogador do Orlando City, e um jogador que já esteve, segundo algumas apurações ali, um pouco na mira do Palmeiras há uns tempos atrás, e eu particularmente gosto muito dele, tá? Eu lembro quando foi falado dessa situação do Palmeiras poder ir atrás dele, eu vi muita gente não gostou, porque queria contratação de peso, queria Almada, queria o Arias e tudo mais, e agora a gente volta a falar dele. Pra mim, um baita jogador, tá? Pra mim, um baita meio-campista, não é o cara do drible, ele é o cara muito mais da técnica, tá? Ele tem uma finalização muito forte, aí vocês acabaram de ver. É claro que ele joga numa liga mais fraca, que é a MLS, mas é um jogador, cara, muito técnico, muito bom finalizador, jogador muito inteligente, né? 27 anos ali, tá no auge, né, da idade. O melhor momento de um atleta geralmente é ali em torno dos 27 anos, e é um ótimo finalizador, tá? Um cara que joga muitas vezes pela esquerda, mas eu acho que ele seria muito Scarpa, sabe? Jogando pela direita, um cara que cortando pra dentro, ele traria algo diferente pro Palmeiras, uma finalização, um cruzamento. Eu, pelo menos, enxergo ele como um cara que poderia jogar exatamente nessa função do Alan, né, de ponta pela direita, e muito mais cortando pra dentro pra finalizar. A finalização dele é sacanagem, cara.
Ele bate muito bem no gol, que é algo que às vezes eu sinto falta nos jogadores do Palmeiras, né? Que é o cara saber finalizar de fora da área, pô. Saber tentar e testar o goleiro. E o Ojeda é esse cara, né? Um finalizador muito bom. Tem bons passes também, mas é um cara que vai finalizar muito mais as jogadas de fora da área, que é algo que eu sinto falta no Palmeiras. Lucas Bessosi, destro, 23 anos, jogador do Lanús, com um valor de mercado bem baixo, tá? Um jogador que joga muito mais pela ponta esquerda. E esse valor de mercado, ele não condiz com o talento do jogador e a projeção de carreira que se tinha dele. Um extremo muito habilidoso do futebol argentino e que passou pelo Grêmio. Eu até coloquei aqui uns lances dele pelo Grêmio pra gente avaliar aqui. Foi um jogador que foi bem no Grêmio, apesar de não ter sido titular, tá? Eu acompanhei bastante essa temporada de 2023 ou 2024, se eu não me engano, no Grêmio. Ele era um reserva, não tinha muita continuidade, entrava muito bem nos jogos e no final das contas o Grêmio acabou não exercendo a opção de compra, né? Ele estava emprestado pelo Lanús e é muito esquisito, cara, porque o Lanús tá sempre emprestando ele. Teve episódios de indisciplina, né, e tal, e ele não consegue se firmar, ele é reserva, mas é um jogador, um bom driblador, ele é driblador, o Bessosi é um jogador driblador, mas nunca consegue se firmar, né? Pode ser que o mental não seja tão forte quanto se espera, pode ter alguma questão assim, porque é muito esquisito, cara, muito esquisito. Um jogador do talento dele, ele não consegue ter sequência em lugar nenhum, mas é um jogador muito talentoso, ele me lembra um pouco o futebol do Soteldo, tá? O estilinho de jogo do Soteldo, um pontinha rabiscador, habilidoso, que joga ali pelo lado esquerdo. Cara, eu gosto bastante, tá? Não sei se seria das melhores opções aqui, mas é estranho ele não conseguir ser titular em lugar nenhum, porque qualidade ele tem, ele só não é constante. Mas tá aí, mais um nome pra gente avaliar, o bom jogador Lucas Bessosi, argentino, que nessa última temporada não tá sendo titular pelo Lanús, mas é um dos líderes de drible na América do Sul. Então, assim, eu acho ele muito bom jogador, tá? E antes de eu te falar os outros 5 nomes dessa lista, eu lembro você de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? O like e o hype, eles são muito importantes pra gente crescer cada vez mais o canal. Eu tô aqui num sábado de manhã que eu tenho muitos compromissos, tenho compromissos familiares, eu não teria tempo, eu acordei mais cedo pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então dá uma moralzinha e comenta aí, eu sei que, pô, às vezes vocês não vão gostar de um nome ou outro, então sugiram aí nos comentários. A gente só tá aqui pra agregar, ninguém tá aqui pra querer atrapalhar em nada não, então vocês não gostarem dos nomes, deixem outros nomes aí nos comentários, a gente pode fazer até uma parte 2, fechou? Comenta, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aí e segue com a lista. Ezequiel Ceballos, esse aqui me surpreendeu demais, o valor de mercado dele nem ser tão alto assim, e principalmente o fato do contrato dele tá acabando no final de 2026, tá? Pra mim, um jogadoraço, e eu nem imaginava que poderia estar nessa lista, mas fazendo a minha pesquisa que eu percebi que é um bom nome sim pra gente cogitar, pô, principalmente por estar em fim de contrato. Pra mim, um dos grandes jogadores aí da América do Sul, cara, um jogadoraço. Ceballos do Boca Juniors é um jogadoraço, driblador, um dos jogadores diferentes, né, quando a gente olha pro futebol dos últimos anos aí do Boca Juniors, futebol um pouco mais feio, né? O Boca Juniors já não é mais o mesmo, mas assim, eu gosto demais do Ceballos, tá? Não sei se vocês já pararam pra prestar atenção no futebol desse maluco. Ele já foi especulado em Flamengo, já foi especulado em Corinthians, recentemente no Vasco. Estavam falando de Celta de Vigo aí recentemente, mas ele ainda tá no Boca e ele tá com um contrato pra ser encerrado. Caraca, eu descobri essa informação de que o contrato dele tá acabando e que o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é baixo. Eu iria no Ceballos, cara. Esse aqui eu já tô avisando pra vocês, é o meu nome favorito dessa lista. Se tem um cara dessa lista que eu iria urgente atrás, seria o Ezequiel Ceballos. Poderia jogar por Libertadores, poderia jogar por Brasileirão, poderia jogar por Copa do Brasil, poderia jogar por tudo. Chegaria e jogaria. E jogaria muito, porque é muito bom jogador. E tem o drible, né? Apesar de não jogar do lado que joga o Alan, ele joga do outro lado, mas aí desloca o Arias pro outro lado. Ele tem um drible, cara. Pra mim, é disparado o melhor nome dessa lista. Eu sou muito fã de Ezequiel Ceballos. Henry Mosquera, ponta colombiano do Red Bull Bragantino, com um valor de mercado bem acessível, um jogador de muitos dribles. E vou falar uma parada aqui pra vocês, esse aqui talvez seja um pouco subestimado por jogar num clube como o Red Bull Bragantino, que não é um clube gigante do Brasil e tá jogando no futebol brasileiro, mas ó, o Henry Mosquera é o líder de dribles certos no futebol brasileiro em 2026.
não é à toa, tá? Um jogador muito bom, eu lembro quando chega no Bragantino, ele chega muito bem, ele chega rabiscando geral, fez um jogo monumental contra o Flamengo, eu lembro de acho que um 3-0 do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, absurdo, tá? Ele deitou, aí depois ele teve uma lesão, se eu não me engano, de LCA, e depois que voltou bem, segue jogando muito bem, inclusive tava negociando com o Botafogo recentemente, ao que eu me lembro aí, o Bragantino recusou a proposta do Botafogo, não sei se o Botafogo enviou uma nova proposta, se ainda estão negociando ou não, mas enfim, é um jogador que declarou até o desejo de sair do Red Bull Bragantino para buscar um clube maior, no auge dos seus 24 anos, eu acho que poderia ser uma oportunidade bacana de mercado pro Palmeiras. Ele me lembra o Alan no sentido de, apesar dele ser destro, jogar mais pelo lado esquerdo, ele também joga pelo lado direito, é um jogador muito forte e ele tem muito essa da puxada do contra-ataque, né, do arrasto no contra-ataque, que é algo que o Alan faz e faz muito bem. Eu particularmente acho que esse é um dos nomes que a galera menos vai gostar dessa lista, por ser do Red Bull Bragantino e tudo mais, mas é um dos que eu acho que mais interessa, que mais encaixaria bem no estilo de jogo do Palmeiras, sem contar que tá adaptado ao futebol brasileiro, né? Novo, um jogador colombiano. Enfim, eu gosto bastante do Henry Mosquera, tá? E nos 3 últimos nomes eu vou sugerir jogadores que não são da posição, mas que são de outras posições que podem fazer sentido para uma composição de elenco do Palmeiras. Vamos lá, o primeiro deles é o Gaston Martirena, lateral direito muito ofensivo, que joga praticamente como um ala no Racing. Acabou virando banco muito porque o lateral direito defensivo, que é o titular hoje do Racing, acabou sendo mais importante para o esquema tático, mas o Martirena acaba entrando nos jogos onde o Racing precisa atacar mais. Tem um valor de mercado até que baixo. E vamos lá, o Martirena ultimamente teve o nome ligado ao Palmeiras, muita gente falou sobre ele, e ele poderia ser esse cara que chegasse para ser o ala pela direita e o Kelvin ser o outro ala pela direita num sistema de 3 zagueiros. E aí do lado esquerdo o Palmeiras passaria a ter um ponta. E ao invés de fazer igual o Palmeiras faz hoje, que é ter o ala direito sendo um ponta, que é o Alan, e o esquerdo sendo um lateral, que é o Piquerez, você pode inverter. Você pode trazer o Arias para ser esse ala pela esquerda e pela direita você coloca um lateral de ofício. Aí você pode usar o Piquerez como zagueiro. Então eu acho particularmente que é uma possibilidade. Não é um dos meus nomes favoritos, mas é uma possibilidade. Ao invés do Palmeiras contratar um ponta, ele contratar um ala, um lateral muito ofensivo. E esse nome seria o Gaston Martirena, que já fez gol até no Corinthians, tá? Bom jogador, muito bom jogador, que tem deficiências defensivas, mas é muito bem no ataque, tá? O que vocês acham aí do Gaston Martirena? Uma outra possibilidade é mudar a formação e passar a jogar num 4-3-3, com 3 meio-campistas, 3 volantes, vamos dizer assim. Aí o Palmeiras teria Marlon, Andrés, Evangelista, Emiliano e a molecada da base. Talvez faltaria um nome para essa brincadeira e eu colocaria aqui nessa lista, então, o volante Pierre do Fortaleza. Um baita de um volante, eu já falei sobre ele aqui, canhoto, jogadoraço, valor de mercado bem acessível, um todo campista, joga de 5, mas tem qualidade de camisa 8, e se a gente for parar para olhar os lances aqui do Pierre, eu já falei muito dele aqui nesse canal, eu acho ele um volantaço, um potencial absurdo, não é jogador de Série B, tá jogando a Série B hoje porque o Fortaleza caiu, inclusive ele chegou no Fortaleza no ano passado, na campanha da queda, e ele foi um dos que se salvou, tá? Jogou muita bola, não foi suficiente pra salvar o Fortaleza, até porque ele é volante, ele não ia ter como salvar o barco afundando ali, mas é um dos grandes jogadores do Fortaleza, perdeu espaço com o Carpini, mas voltou a ser titular contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele fez 2 jogaços, principalmente o segundo jogo, é muito bom jogador o Pierre, além de ser um volante que, cara, me lembra bastante o Danilo na questão de ser muito móvel e tudo mais, me lembra bastante o Danilo, se posiciona bem, faz boas interceptações, e ele tem um passe longo também, além de bater bem de fora da área, ele tem um passe longo, então o Pierre pra mim, se tem um jogador assim, tirando a posição do Alan, mas assim, pô Rick, fala um jogador que você contrataria pro Palmeiras hoje pra lapidar, esse jogador seria o Pierre, 24 anos, já nem é tão novo assim, né, não é um moleque de 20 anos, e pô, com 24 anos, uma temporadinha boa no Palmeiras, ele chega na seleção, cara, esse moleque é muito bola, eu sou muito fã do Pierre, vocês já sabem muito bem, e esse é o 9º nome da nossa lista.
Agora, se você quer um volante para fazer um sistema de 3 volantes ou para competir ali por posição, e você quer um nome cascudo, não quer o Pierre, quer um cara que chegue com casca, que tal Arthur Melo, jogador que já teve 70 milhões de euros como valor de mercado, hoje tem um valor de mercado baixo, mas independente, ele está sem clube, ele acabou de rescindir com a Juventus, ele viria de graça, e aí, cara, eu vou falar bem a verdade para vocês, eu me preocupo com a questão das lesões, ele é um cara que sempre teve muitas lesões, mas o que ele jogou de futebol no Grêmio nesse primeiro semestre é coisa de maluco. O que ele comandou o meio-campo do Grêmio, quem assistiu os jogos do Grêmio, viu inclusive o quanto o Grêmio perdeu com a saída dele agora. Jogou muito futebol, é muito diferenciado no futebol brasileiro, ele sobra, ele nada de braçada no futebol brasileiro, tá? Ah, flopou na Juventus, flopou no Liverpool, flopou não sei mais aonde, no Barcelona, ok. Mas no futebol brasileiro ele nada de braçadas, é um jogadoraço que eu gostaria muito de ver ele vestindo verde, tá? Eu tenho essa preocupação com a questão das lesões, mas eu acho ele muito classudo, muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. E detalhe, ele tem apenas 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Grêmio, né? Então ele poderia sim jogar o restante da temporada e viria de graça, pô, chegaria e jogaria. Tava aí no Grêmio, fez a intertemporada, acho que no próprio Grêmio, voltou pra Juventus porque acabou o contrato, fez os amistosos de pré-temporada pela Juventus, chegaria e jogaria. Eu gosto muito de Arthur Melo e quero saber a opinião de vocês. Esses são os 10 nomes para substituir o Alan, que tá saindo do Palmeiras. Aí eu trouxe pelo menos 7, eu acho que nome de pontas, um lateral direito e 2 volantes. Mas enfim, deixa aqui nos comentários nomes também, que a gente pode fazer uma parte 2, qualquer coisa, né? Sugere aí e fala o que vocês acham de cada um desses nomes. Fechou? Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!